Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, pessoal. Mesmo sendo essa a última web palestra do mês de setembro, eu acredito que ainda seja válido a gente retomar alguns conceitos em torno do comportamento suicida. Quando a gente fala em comportamento suicida, então é importante lembrar que não estamos falando só do desfecho, né? O suicídio é o desfecho com a morte, quando há essa finalização. Mas é importante também já identificar muito antes, né? Isso pode acontecer de forma bem progressiva e gradativa, aquela pessoa que está em sofrimento e que já tem ideias de morte, porque ideia de morte todos nós já temos, mas ideias sobre a própria morte, essas ideias são diferentes. Mais diferente ainda quando a pessoa começa a elaborar essa morte e fazer a busca, inclusive, de métodos, né, de como executar essa morte. Na internet nós temos, infelizmente, hoje, né, as mídias sociais, a tecnologia, ela está aqui para nos ajudar, mas em alguns outros aspectos termina criando algumas situações que são ainda mais angustiantes, né, em relação ao comportamento suicida. Eu acredito que todos tenham sabido, por exemplo, né, de quando aconteceu a onda do baleia azul, da fadinha do fogo, enfim, todas essas situações, e que levaram algumas pessoas que já estavam em sofrimento, possivelmente, a planejar e a executar também o suicídio. Então, ideias de morte, essas ideias sobre a própria morte, que aí já seria uma ideia de suicídio, planejamento, já a elaboração de como executar essa morte, a tentativa de suicídio e o suicídio propriamente dito, que seria o desfecho. Uma outra situação importante é em relação às providências pós-morte, que também faz parte do comportamento suicida. Essas providências pós-morte, embora o termo pareça estranho, né, providências pós-morte, nós temos visto acontecer de forma intensa, inclusive, na internet, porque as providências pós-morte são aquelas situações onde a pessoa, que também, né, está em sofrimento, porque ninguém vai fazer isso sem que esteja em situação de sofrimento, ela deixa cartas de despedida. Então, as providências pós-morte são essas cartas de despedida. Então, cartas de despedida. Ontem mesmo eu estava em uma palestra na UNEB e soube por conta, né, por parte de alguns estudantes dos cursos da área de saúde, que encontraram uma carta de despedida na faculdade. Então, não tinha identificação, mas nós podemos, né, evitar ou pelo menos tentar prevenir o suicídio quando essas cartas elas são deixadas na internet muitas vezes, né, no Facebook, como já aconteceu no ano passado mesmo, estudante de mestrado ali na área de tecnologia, próximo ao Canela, na UFBA, ele deixou uma carta de despedida, ele fez um vídeo e foi por conta dessas cartas de despedida e do vídeo que as pessoas que levaram a sério essa despedida conseguiram evitar o desfecho do suicídio. Então é importante a gente saber disso para nunca duvidar quando essas providências pós-morte elas forem sinalizadas. O suicídio e a tentativa de suicídio, então, a gente já até falou aqui, né? O suicídio é a morte propriamente dita, né? A tentativa de suicídio, quando há essa possibilidade, mas não o desfecho fatal. A ideação suicida, que também pode ser um termo relativamente novo para algumas pessoas, a ideação nada mais é do que aquela ideia frequente e rígida em torno dessa morte, em torno do suicídio. Então, é bom a gente entender também que a ideia de morte e a ideia sobre o suicídio, ela pode surgir, ela pode ir se desencadeando, né, em vários momentos de nossa vida, mas há também aquelas pessoas que é bem o perfil de usuários, né, que a gente também atende no NEPS, que são multitentadores de suicídio. Então, são pessoas que dizem que pensam em suicídio todos os dias, 24 horas por dia. E não porque querem, mas porque não conseguem fazer de uma outra forma. O pensamento, uma das características que a gente
né, que se pode considerar, que a literatura traz enquanto psicopatológica, inclusive, do comportamento suicida, é a rigidez do pensamento. Então, a pessoa ela não consegue, o indivíduo ele não consegue, não é que ele não queira, e não são frases de levantar o astral, né, vá à praia, saia de casa que tudo melhora, que vai dar conta disso. Então, essa ideação ela permanece. E um outro conceito, um outro termo que também pode ser estranho à maioria das pessoas, é em relação ao parasuicídio. O parasuicídio são aqueles casos onde a pessoa não necessariamente ela vai tentar o suicídio, como a gente tem visto, por exemplo, né, alguns agentes, alguns métodos, a intoxicação por medicamentos, a precipitação, como, por exemplo, pular de alturas elevadas, não são essas as tentativas, mas a pessoa ela se expõe a situações de risco o tempo inteiro. Então, é bom a gente prestar atenção, porque esses sinais, né, alguns desses sinais, eles podem ser dados muito antes, né, de acontecer o desfecho do suicídio e a gente não perceber. E aí, uma das questões que a gente tem trazido muito em torno do comportamento suicida, né, que gira muito em relação, principalmente a nós, profissionais de saúde, são essas representações sociais do suicídio. Um grande pesquisador na área do suicídio, o professor Neuriba Ortega, a quem a gente respeita muito e que faz parte da Associação Brasileira de Prevenção, né, do Suicídio, a ABEPS, foi a conversa com o Bial recentemente, e Bial perguntou, professor, por que as pessoas têm se suicidado tanto? E aí ele respirou fundo, né, e disse a Bial o seguinte, olha, a Bial eu lhe responderia que é a falta de solidariedade. Então, essas representações que nós temos, que a sociedade como um todo tem em torno do suicídio, se alguém pergunta o que pode, né, engatilhar uma pessoa que já está num nível de sofrimento psíquico intenso a tentar o suicídio, e a tentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e se houver, né, um desfecho fatal em algum momento. Então, são essas situações disparadoras, é a representação que nós, enquanto sociedade, temos do suicídio. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, aliás, já. E uma outra que é importante a gente saber, quem é essa pessoa que tenta suicídio? Então, qual é a nossa representação? O que é que nós estamos fazendo a respeito disso? Porque falar sobre suicídio nós já falamos muito, né? Todo mês de setembro, setembro amarelo, todo amarelamos em relação à prevenção do suicídio, e que bom, que bacana, que importante isso, mas o que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Então, são essas pequenas coisas do dia a dia, são as nossas representações que podem engatilhar várias situações. E a pessoa que tenta o suicídio, que a gente precisa, muitas vezes, entender que pode ser qualquer um de nós. Então, a grande questão em torno, uma das grandes questões, né, em torno do suicídio é que a gente tem o tempo inteiro essas situações de vida e morte, né? Então, nós não gostamos de falar sobre a morte. Existem culturas, né, diferenciadas no mundo inteiro onde se fala sobre a morte, sim, até porque a morte é a possibilidade, ela é a única possibilidade certa que nós temos na vida, né, e morremos desde o momento em que nascemos, né? Claro que eu estou falando do ponto de vista biológico, fisiológico, nós vamos envelhecendo e vamos morrendo, então essa é a tendência, mas a gente não gosta de falar sobre a morte, e essa é uma das grandes questões centrais, né, que leva a um estigma. Como eu falei antes da representação social em torno do suicídio, é isso, que leva a um estigma, que leva a um tabu em torno do suicídio. E aí a gente esquece que muitas vezes a pessoa que está em sofrimento e num sofrimento psíquico intenso, a única coisa que ela quer no momento é ser notada, é ser ouvida. E aí essa imagem das mãos, né, que se entrelaçam, e é uma mão que parece um pouco mais viva, uma outra que já está um pouco mais seca,
mas se entrelaçam também com as suas raízes, né, do mais seco para o que está mais vivo, mostra o quanto que a gente pode, todos esses estigmas, mostra várias coisas, mas uma delas pode ser, inclusive, o quanto que essa questão desse estigma, desse tabu, né, quando a gente tenta, né, porque algumas pessoas tentam até ajudar, mas o estigma é algo tão enraizado, porque a representação social é algo que está enraizado em nós, né? Algo que eu falo, né, em torno do suicídio, penso em suicídio, tristeza. Sim, com certeza. Então, uma pessoa que está pensando em suicídio não é uma pessoa, ela não está feliz naquele momento. Mas alguns outros termos que podem ser pejorativos, a representação que eu tenho do suicídio, e aí a mão que está um pouco mais, né, um pouco mais viva, ao invés de ajudar, eu vou prejudicar. E eu esqueço que todo esse estigma e esse tabu também está em torno de mim e que eu posso me afetar o tempo inteiro por essas situações de sofrimento. Inclusive, a gente sabe, a literatura traz isso também, que em todas as situações, uma pessoa que tenta suicídio ou que se mata por suicídio, quantas outras pessoas podem ser afetadas nesse entorno? Então, e principalmente os familiares, as pessoas mais próximas, os amigos e os profissionais de saúde. Então, não estamos imunes a isso. Nesse outro slide tem o mito de Sísifo, de Camus, né, um filósofo, teatrólogo do início da década de 40, e é interessante porque ele traz uma situação que eu acredito que a gente, enquanto profissionais, né, de um serviço especializado, que é o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, como outras possibilidades, inclusive, de intervenção terapêutica, dizemos sempre nas nossas atividades, nos atendimentos individuais e nas atividades em grupo com os usuários, que a vida, ela nem sempre, ou em muitas situações, ela vai ser pesada mesmo. É como uma rocha, essa pedra aí de Sísifo, né, que foi condenado durante, né, a vida dele a carregar essa rocha aí, subindo por uma montanha. Então, ninguém disse que as situações serão fáceis o tempo inteiro, né? Ninguém diz também que elas serão difíceis o tempo inteiro, mas o mito de Sísifo, ele retrata bem essa questão do problema filosófico em torno do suicídio, porque todas as vezes ele vai subindo, né, a rocha, ele vai subindo essa montanha com a rocha aí nas costas, e quando ele vai chegando lá em cima, ele escorrega mais uma vez, e ele tem que subir mais uma vez com essa rocha. Então, quando a gente trabalha, né, com as pessoas em relação ao comportamento suicida, é esse ir e vir o tempo inteiro. A gente costuma falar que ganha tempo, né? E a morte é sempre uma possibilidade. A morte é sempre uma possibilidade. Muitas vezes, quando a gente fala isso, né, nas palestras, ou para outros colegas, e até para algumas outras pessoas que não são da área de saúde, que a morte é uma possibilidade, as pessoas ficam um pouco espantadas. Por que a morte é uma possibilidade? Porque ela é a possibilidade real diante da vida. Agora, o que a gente trabalha em relação ao comportamento suicida no NEPS? Qual é a intervenção terapêutica? Né? Uma das centralidades da intervenção terapêutica é dizer que a morte é uma possibilidade, sim, mas pode não ser a única possibilidade. Podem existir outras possibilidades. E assim como Sísifo, essas dificuldades elas vão acontecer com todos nós e que elas sirvam de aprendizado, porque a questão maior não é necessariamente o que se vive, mas o que eu estou fazendo com isso que tem acontecido em minha vida em relação ao sofrimento. Aqui só retomando mais uma vez em relação ao comportamento suicida, algumas características psicopatológicas, 3 características, né, que são marcantes e que a gente precisa observar quando a pessoa ela chega em uma situação de sofrimento. Gente, quando eu estou falando a pessoa chega em situação de sofrimento, eu não estou falando só, por exemplo, a nível ambulatorial, né, como a gente recebe lá no NEPS, né, as pessoas que estão chegando já procuram, todo mundo que procura o serviço, que procura o NEPS, a gente já sabe que tem um comportamento suicida. Mas essas pessoas, elas vão chegar em todos os ambientes, em todos os serviços de saúde, vão estar vizinhos à nossa casa, né? Enfim, e o que a gente precisa perceber?
Nas escolas, sim, nas escolas, né, Maíra falou aqui agora, nas escolas tem acontecido muito, né, com os jovens. Então a gente precisa saber o seguinte, que existe uma ambiguidade em torno do comportamento suicida, existe uma rigidez do pensamento e uma impulsividade. A ambiguidade, algumas pessoas pensam que é algo difícil de entender, mas não é. Veja, a ambiguidade, ela diz que a pessoa ela está, entre aspas, buscando a morte como possibilidade de vida. Então é o que se bate na tecla o tempo inteiro, que a gente tem falado, e que bom que tantas outras já estão entendendo essa ambiguidade, porque não significa necessariamente que a pessoa com comportamento suicida, ela queira de fato morrer. O que ela quer é matar essa vida que ela tem. O que ela tem é acabar com essa dor que ela tem. Se ela pudesse viver uma outra vida, além dessa vida que ela tem, né, possivelmente não seria provocando a morte do corpo físico. Até porque a gente já escuta de tantos usuários nossos, de pessoas que estão em sofrimento, que antes da morte, né, dessa possibilidade da morte do corpo físico, muitas outras mortes parciais já aconteceram. A rigidez do pensamento é essa ideação, então, de não se consegue, não é uma coisa, eu não quero pensar, né, no suicídio, a questão é eu não consigo pensar em outra coisa, né, porque eu não consigo enxergar não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. E uma outra situação muito séria, uma outra característica muito séria é a da impulsividade. Né? E aí a gente tem visto muito acontecer com jovens, né? Então não há uma definição única, eu sei, né, que provavelmente vão existir aí essas características da ambiguidade, da rigidez, da impulsividade, e o que eu preciso observar, principalmente enquanto profissional de saúde, é o que fazer. Né? E não está o tempo inteiro querendo trazer a questão do comportamento suicida como sendo necessariamente uma doença. Né? Porque a gente tem ouvido muito agora no Setembro Amarelo, inclusive de entidades, né, de serviços, de instituições que são respeitadíssimas, trazendo a questão do comportamento suicida como sendo necessariamente uma doença. Então, o comportamento suicida, eu vou falar agora, daqui a pouquinho um pouco mais, mas o comportamento suicida, ele pode sim estar relacionado, por exemplo, a um transtorno, um dos mais imbricados com o comportamento suicida é a depressão, sim, que também acredito seja um dos transtornos mentais, talvez um dos que sejam mais fáceis, entre aspas, né, de serem diagnosticados, mas pode não ter situação de transtorno. E é difícil para algumas pessoas entenderem isso, porque a impulsividade ela pode acontecer em vários momentos da nossa vida. Não necessariamente porque eu estou adoecida, mas porque eu estou vivendo um momento muito ruim e eu não consigo lidar com aquilo. Só dando continuidade, né, em relação o que pode, então o que seria o que influencia, o que eu faço, né, o que é um fator de risco, quais são os eventos de risco para o comportamento suicida? Os transtornos mentais, como já falei aqui, então a depressão é um dos mais conhecidos, não só a depressão, mas também alguns transtornos de personalidade, esquizofrenia, o alcoolismo, o próprio uso abusivo de drogas, um histórico familiar, né, de suicídio na família, de tentativas de suicídio na família, eventos traumáticos de todas as ordens, todas as possibilidades. E aqui a gente tem as situações das violências, né? Não esquecendo que quando eu trago a palavra, né, quando a gente traz a palavra violência, não estamos falando apenas da violência física, que parece muitas vezes aquela que tem uma expressão maior, mas é a violência em todas as suas expressões. É a violência física, é a violência sexual, é a psicológica, é a moral, é a patrimonial, né, quando se toma tudo, se deixa a pessoa sem nada, sem nenhum sentido na vida. Um exemplo muito intenso, por exemplo, dessa violência, que pode ser uma violência patrimonial, onde as pessoas perdem tudo e se veem nessa situação de que agora qual é o sentido da minha vida, foi um acidente que nós tivemos em Minas Gerais, em Brumadinho. Então, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, precisou estar lá presente. Outros serviços, outros profissionais, outras instituições também. Por quê? Imagine,
Vamos imaginar, para quem quer só o tempo inteiro trazer a questão do transtorno mental, né? Essas pessoas, de uma hora para outra, elas perderam absolutamente tudo na vida delas. Né? Algumas mulheres, inclusive, né? Algumas reportagens nós acompanhamos isso de forma bem exaustiva, inclusive, e angustiante. Ela dá entrada no hospital e quando ela acorda depois de alguns dias, ela descobre que nenhum dos filhos dela está vivo, ela descobre que o marido dela também não está vivo, ela descobre que a casa dela está destruída, o espaço onde ela vivia, a vida dela acabou. Então, há uma possibilidade do suicídio diante disso, há uma possibilidade da tentativa, da morte, sim, claro, porque a questão, né, também central do comportamento suicida é a falta de sentido na vida. E falando trazendo essa questão da falta de sentido, as doenças crônicas e condições clínicas incapacitantes também aparecem de forma intensa. Então, de uma forma geral, como eventos de risco, então perda de oportunidades, inseguranças, frustrações, impotências, tudo isso está em torno do comportamento suicida. E aí algumas pessoas até se perguntam e perguntam para a gente, por exemplo, no serviço o tempo inteiro, vem cá, mas o que acontece com uma pessoa que tem uma frustração? Os adolescentes, por exemplo, hoje, né? Então, pessoas que estão numa faixa etária mais jovem. Tem uma frustração e a partir dessa frustração, claro que existem possivelmente outras histórias por trás disso, mas a partir dessa frustração, por exemplo, o rompimento de uma relação ou uma reprovação na escola, qualquer palavra que tenha sido mal dita por alguns dos colegas, aí diante dessa frustração e o sentimento de impotência, a pessoa tenta o suicídio, pensa na possibilidade da morte, na possibilidade ao comportamento suicida, na possibilidade da morte, na possibilidade da própria morte, e aí essa coisa, todos os dias essa mesma situação, todos os dias essa mesma vivência, essa mesma vida, e aí a pessoa ela não consegue lidar com essas frustrações, ela não consegue lidar com essas impotências. O que leva uma pessoa a conseguir lidar com essas frustrações e outras não conseguirem lidar com essas frustrações, são as subjetividades de cada um e as histórias de vida de cada um. A gente precisa entender uma coisa que é muito simples. As pessoas, elas sentem, elas vivenciam e elas sentem as coisas de forma diferente. Então, só para a gente continuar. Então, é uma complexa, eu não posso, não existe um determinismo em relação ao comportamento suicida. Então, é uma complexa rede de fatores biológicos, psicológicos, culturais, sociais e, claro, as individualidades de cada sujeito, de cada pessoa. Até porque cada um de nós é um indivíduo singular, né? Único, não existe outro, mesmo que tenha o mesmo rostinho, os mesmos, mas somos pessoas diferentes, todos nós. Eu trouxe para a gente, já que eu trouxe a indagação das representações do suicídio, uma pesquisa que nós fizemos no NEPES com mulheres em situação de violência, aliás, em vivência, que já tiveram uma vivência de violência em todas as suas expressões, como eu falei até agora, seja na infância, na adolescência, na vida adulta e ainda na conjugalidade, e aí perguntamos a essas pessoas que são atendidas lá por nós, qual seria a representação do suicídio para elas. E aí surgiram algumas palavras importantes. Depressão foi uma delas, dor, morte, rejeição, ódio, doença, violência sexual, violência física. O mais interessante é que quando a gente vai para muitos profissionais da área de saúde, da área de educação, a sociedade em geral, e a gente busca a representação dessas pessoas em torno do suicídio, a depressão, ela até aparece. A dor
ela já tem aparecido, e que bom que as pessoas estão compreendendo que para o suicídio existe uma situação de dor, que é uma dor grande, mas há também algumas outras palavras. Então, a rejeição. A rejeição é algo que vem, é muito do externo, é a forma como eu vivencio, é a forma como eu sinto ódio. Não necessariamente o ódio que parte de mim, mas o ódio que parte de toda uma sociedade, né, que me rejeita, que negligencia, né, o que eu estou sentindo, que não percebe sinais que são importantes, profissionais que me maltratam, porque eu já fui enfermeira de emergência e posso dizer com muita tranquilidade no sentido de trazer esses relatos, mas com muita angústia ainda sobre a qualidade dos relatos, porque eles ainda continuam acontecendo. Né? De quando uma pessoa ela chega na emergência por tentativa de suicídio, a gente vê ódio por parte dos profissionais, né? E quantas vezes eu já não escutei de uma equipe, né, onde tecnicamente as pessoas são boas, são pessoas respeitadas, dizerem com ódio, inclusive, né, por que veio para cá? Por que não morreu? Né? Porque se quisesse de fato morrer, já teria morrido. E aí essa pessoa, ela tem o atendimento que vai ser demorado, um pouco mais demorado, essa pessoa ela vai ser tratada de forma pejorativa, né, como o louco da vez, aquela pessoa que não necessariamente precisa de assistência, né, até umas 2, 3 semanas, nós visitamos uma usuária nossa em uma unidade de atendimento aqui de Salvador, e a primeira coisa que ela nos disse foi que ao chegar lá, uma pessoa da equipe chegou a questionar o porquê que ela estava naquela unidade de pronto atendimento. Ela disse, porque eu tenho uma condição que precisa, de tratamento clínico. Ela disse, não, mas você não entendeu, né? Nós aqui estamos para tratar pessoas doentes e não aquelas que estão procurando por doença. Então veja o quanto que isso é importante. Isso traz uma rejeição imensa. E o que as pessoas vão fazer com isso? Porque ela já está sofrendo, ela já está numa situação de sofrimento. E aquela pessoa que poderia acolher, que poderia ajudar, que está ali para cuidar, traz essa rejeição, o que pode acontecer? Mais uma tentativa de suicídio. E em muitas dessas situações, o desfecho com a morte. Então, a gente entender que o suicídio, o comportamento suicida, ele traz um ato do, eu não posso fazer nenhuma intervenção se eu não compreendo que o suicídio é um ato do, é uma ruptura radical, sim, mas por conta de uma possibilidade de saída de uma dor insuportável. Né? E aí, mais uma vez, muitos dizem, mas por que uns conseguem e outros não? Gente, as pessoas são diferentes, têm histórias de vida diferentes. Né? Eu acho que a gente precisa. Isso o tempo inteiro, né? Eu acho que não precisa ser profissional de saúde, todo mundo já entendeu isso. E a dor, eu não posso mensurar essa dor. Eu não posso mensurar. Todas as nossas escalas de dor, né, agora, né, falando enquanto enfermeira, por exemplo, todas as nossas escalas de dor, nenhuma delas é totalmente numérica. Nós temos escalas conceituais numéricas. Como assim? Eu preciso que a pessoa me diga qual é o tamanho da dor dela, qual é a intensidade da dor dela. E eu coloco lá exatamente o que ela está me dizendo. Então, essa dor pode ser insuportável, sim, porque sentimos dores de forma diferente, de formas diferentes. E o que pode ser um evento de risco? Né, para essas, independente da intervenção que se esteja fazendo, um tratamento inadequado, por exemplo, como esse que eu acabei de citar, né, de uma profissional que infelizmente teve essa atitude, né, de dizer que era um local para pessoas que estavam doentes e não procurando doença. Então, essa falta de apoio às pessoas afetadas, né, pela tentativa de suicídio, seja a própria pessoa, né, que fez a tentativa de suicídio, ou os familiares, as pessoas que estão no entorno, porque não vamos nos esquecer que temos presenciado algumas situações aqui em Salvador e no Brasil inteiro, onde, quando há uma tentativa de suicídio, as pessoas se reúnem
E há aqueles, né, a gente recebe os vídeos, a gente vê muitos vídeos, infelizmente ainda em relação a isso, pessoas que estão muito mais preocupadas em filmar, em fotografar, né, quando há o desfecho da morte, em fotografar e em filmar a forma como a pessoa morreu, esquecendo que ela tem uma família que, que vai que vai sentir dor por essa perda, porque já seria uma dor natural de se sentir, a dor pela perda. Mas não é uma perda como a gente espera, digamos, né? Foi uma morte provocada. Recentemente nós tivemos a blogueira, né, um caso da blogueira, e as pessoas falam e falam e falam, e a tentativa de suicídio, não, se vocês assistiram a alguns vídeos que foram postados, foi 30 minutos após ela dizer que não suportava mais algumas críticas, mais críticas das pessoas, né, que elas estavam dizendo que ela só estava querendo se aparecer, né, estava fazendo confusão. Claro, existia uma situação de transtorno, né, talvez um transtorno de personalidade, como algumas pessoas da família trouxeram, sim, mas não é todo mundo que vai ter depressão, nem transtorno de personalidade, ou qualquer outro transtorno mental que vá tentar o suicídio. É isso que a gente precisa entender. Então, é necessária uma situação de sofrimento intenso. E uma outra que é muito séria e que nós estamos vivenciando hoje, né, aqui no Brasil, já há alguns anos, né, na verdade, é a ausência de políticas públicas. Então, o Brasil é um dos países, né, um dos 27 países que se comprometeu, né, internacionalmente, com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana, enfim, com organismos internacionais, se comprometeu à prevenção do suicídio, à elaboração de um plano nacional de prevenção do suicídio. Entretanto, cadê o plano nacional? Tínhamos estratégias que foram escritas para a prevenção do suicídio, inclusive uma das estratégias é essa que nós estamos fazendo aqui hoje, que é falando um pouco sobre o suicídio. Essa é uma das intervenções também para se prevenir o suicídio. Então, essas estratégias, essas primeiras, né, foram escritas num período que seria de 2013 a 2017. Em 2017, o Brasil teria que ter o seu Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Chegou 2017, novas estratégias foram elaboradas até 2020. Bom, estamos em 2019, né? Esperamos que até 2020 o Brasil tenha um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, porque nós, por exemplo, enquanto serviço especializado, temos nos angustiado muito em relação a isso, porque a gente não recebe, do ponto de vista de políticas públicas, o apoio adequado, né, para continuar com essa luta, com a prevenção, seja em web palestras como agora, seja nas escolas, até no atendimento ambulatorial adequado, no sentido de atender cada vez mais pessoas, de atender familiares, de estar falando mais sobre a prevenção e de fato prevenir o suicídio, porque o Brasil não tem um plano nacional de prevenção do suicídio. E se não tem um plano nacional, então não pode ter nenhum plano estadual também de prevenção do suicídio. Quer dizer, não há, não é que não posso, mas não há planos estaduais de prevenção do suicídio. Fatores protetivos. Né? O que é um fator protetivo, independente da intervenção que eu esteja utilizando? Esse é eu ter, de fato, uma rede. Aqui no Brasil nós temos já formulada, estruturada, né, já desde 2001, né, com a Lei Paulo Delgado, a lei da reforma psiquiátrica, a possibilidade de uma rede de atenção psicossocial. Uma rede de atenção psicossocial que está muito bem estruturada do ponto de vista de política pública, né, assim como nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, né, que está muito bem estruturada nos seus serviços, né, e em alguns papéis que esses serviços têm. Entretanto, nós nos perguntamos o tempo inteiro, onde está essa rede? Algumas pessoas não gostam de ouvir isso, é complicado, né, mas onde está a rede? Porque vocês que estão assistindo agora aqui sabem quantas vezes nos seus municípios, né, lá nas suas cidades, vocês procuraram
o dispositivo, por exemplo, o dispositivo estratégico, o dispositivo estratégico, na verdade, da rede de atenção psicossocial é o CAPS. Temos CAPs suficientes? Uma outra coisa importante, o SAMU faz parte da RAPS, a emergência do Hospital Geral faz parte da RAPS, o Hospital Geral faz parte da RAPS, mas as pessoas não estão se entendendo enquanto RAPS. Então, eu acho que ele está estruturado, né, enquanto política pública de saúde, mas falta muita coisa ainda para que a gente tenha, de fato, um modelo de protetivo, né, em relação ao comportamento suicida. Então, o que a gente, né, vai falar, o que eu estou falando aqui o tempo inteiro, é que eu preciso me entender enquanto uma pessoa que está cuidando de outra pessoa, independente de ser um profissional de saúde, porque eu posso aprender, né, sobre o sofrimento daquela pessoa. Eu nunca vou aprender completamente, né, sobre o sofrimento. Aprender no sentido de compreender. Eu nunca vou compreender, né, totalmente. Nietzsche já dizia isso, eu nunca vou, né, pode-se aprender em relação ao sofrimento, mas nunca se aprenderá totalmente em relação a ele, porque aquele sofrimento não é meu, ele não pertence a mim, mas o que eu posso fazer? Eu posso visualizá-lo. E aí tem uma coisa interessante que vários cursos de formação na área de saúde trazem, que é a questão do relacionamento interpessoal. Estamos falando de outras possibilidades de intervenção terapêutica. Antes de se pensar qual modelo, qual material, qual equipamento que vai se utilizar, pense que o básico que eu preciso é entender que precisa existir uma relação interpessoal. Para existir essa relação interpessoal, eu preciso direcionar o meu cuidado, o meu olhar, a minha escuta para a centralidade daquele sujeito, daquela pessoa. Eu não vou sentir a dor dela, mas eu posso enxergar a dor dela. E uma vez enxergando essa dor, eu posso identificar problemas. Posso identificar problemas que aparecem de forma imediata, problemas que estão lá guardados já há algum tempo, e a partir disso se estabelece um relacionamento de confiança. Então, é esse relacionamento de confiança que pode trazer uma vinculação que é extraordinária em relação não só à prevenção do suicídio, à pós-venção do suicídio, enfim, em relação à promoção da saúde de uma forma geral. Eu coloquei ali em relação ao relacionamento interpessoal, e aí, enquanto enfermeira, trago uma das teoristas de enfermagem, Peplau, que foi a primeira, inclusive, né, enfermeira a trazer a teoria das relações interpessoais dentro da enfermagem saúde mental, da enfermagem psiquiátrica. E interessante que o que Peplau já falava lá no início da década de 50 é o mesmo que a gente continua falando hoje com outro nome, que são as tecnologias leves. Mas estamos falando da mesma coisa. Estamos falando que para que eu possa fazer qualquer tipo de intervenção, eu preciso minimamente olhar para essa pessoa. Eu preciso minimamente olhar para esse sujeito. Eu preciso minimamente saber o nome dele. Eu preciso me apresentar. Eu preciso perguntar a ele onde dói. Né? Uma coisa que Soraya, nossa coordenadora, sempre traz. Onde dói? E de que forma que eu posso te ajudar? Então, a partir daí, nós temos uma centralidade do cuidado e o vínculo, que é o que vai, muitas vezes, né, como eu já falei antes, nós somos um serviço especializado, a possibilidade da pessoa tentar suicídio, os nossos usuários continuam tentando suicídio. Né? A tentativa de suicídio é sempre uma possibilidade, o suicídio é sempre uma possibilidade. Mas quando se pensa que há um vínculo, né, que existe um profissional que está ali cuidando de mim, que existe um grupo que pode me apoiar, então a gente ganha tempo. Então ganha tempo e esse sofrimento ele pode sim ser atenuado. Nessas tentativas elas podem ser espaçadas e diminuir.
Bom, Maíra vai falar um pouco mais, né? Aliás, vai falar muito mais sobre que outras intervenções nós fazemos no NEPES, mas eu já trouxe aqui um exemplo, e que é muito simples, tecnologia leve, pura, puríssima, genuína. Por exemplo, nós temos no NEPES, né, se percebeu que as pessoas ficavam na recepção, elas já chegam tristes, elas já chegam em situação de sofrimento e ficavam muitas vezes, né, solitárias, cada um com as suas dores, sem nada para fazer, aqueles que já estavam em outro momento conversando sobre as suas próprias dores. E aí, a Soraya teve a ideia e trouxe para a gente, por que não, né, colocar algo que as pessoas possam sentir que elas estão não só no ambiente, né, de um serviço de saúde, mas que elas podem se sentir acolhidas de outras formas. E aí nós temos um espaço de leitura. Então as pessoas chegam para serem atendidas, mas elas podem, né, lembrar de outras coisas que existem na vida delas, não apenas a questão do comportamento suicida. Porque quando a gente traz, né, o comportamento suicida, é bom a gente lembrar que é uma pessoa que está na vida, e na vida existem várias outras circunstâncias. Então, a partir daí surgiram algumas outras atividades, como a ciranda literária. Eu vou deixar para que Maíra fale um pouco mais da ciranda literária, até porque ela é quem tem mais propriedade para falar sobre isso, foi quem trouxe as atividades de grupo para o NEPES, e assim, atividades que cresceram muito, 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 muito. Uma outra possibilidade de intervenção terapêutica, crescem porque a gente abre o espaço para que as pessoas cheguem, outros profissionais cheguem e façam as suas intervenções. Não somos detentores do saber. Temos talvez um pouco mais de manejo, um pouco mais de experiência e perfil, porque é necessário perfil para trabalhar com comportamento suicida. Aliás, é preciso perfil para estar na área de saúde, e é preciso ter perfil para se estar em vários outros lugares. Né, porque eu preciso, existem pessoas, e aí novamente trazendo a questão do atendimento, da assistência direta, né, por exemplo, em situações de adoecimento, digamos. Tem pessoas, tem profissionais que têm perfil para trabalhar na emergência, outros têm perfil para trabalhar na terapia intensiva, outros têm perfil para trabalhar na nefrologia, na hemodinâmica. Por que não ter perfil para trabalhar com comportamento suicida? Por que não? Enfim, eu acho que essa é uma discussão séria e que a gente precisa ter, porque, infelizmente, nem todos que estão na nossa rede de atenção psicossocial hoje têm perfil. Então, e eu estou falando isso e trago isso, né, sem nenhum tipo de problema, até porque, enquanto pesquisadora, né, trago uma pesquisa consistente, né, de doutorado que traz isso, e não sou eu que estou dizendo isso, não. Vários outros estudos, tanto a nível nacional quanto internacional, trazem isso. É preciso perfil, não necessariamente formação na área de saúde, por exemplo. É interessante, é bom sim ter essas algumas. Eu preciso de informação, eu preciso de conhecimento para atuar, mas antes disso eu preciso de perfil. Bom, aqui tem algumas fotos, né, de algumas atividades de grupo lá do NEPES, e eu espero que tenha atendido, né, a exposição. Maíra vai dar continuidade e depois a gente continua, se for necessário. Muito obrigada, gente. Bem, como eu estava falando, eu sou terapeuta ocupacional. E como terapeuta ocupacional, a gente trabalha a partir da análise de como as pessoas realizam as atividades do dia a dia. Né? Como se elas realizam de forma satisfatória. Se elas se cuidam de forma satisfatória, se elas estão atuando no seu trabalho de uma forma satisfatória, se elas conseguem se relacionar no mundo de uma forma satisfatória. Então, quando alguém não consegue realizar de forma satisfatória essas atividades do dia a dia, a gente fala que ela precisa passar por uma avaliação de um terapeuta ocupacional. Na terapia ocupacional, a gente lida, por conta de pensar a atividade cotidiana como algo necessário, com uma concepção diferenciada. Por quê? Nós não nos preocupamos tanto com o CID, né? Com a patologia. Nós nos preocupamos com a relação que aquela pessoa tem com o seu dia a dia, com a sua atividade. E, claro, essa patologia atinge de que forma a maneira que essa pessoa vai realizar essa atividade no dia a dia. Tanto que a gente fala assim, o nosso foco de intervenção é na relação funcionalidade
capacidade e incapacidade. Então, por exemplo, eu estou com depressão. A forma como essa depressão, ela atravessa o meu dia a dia, ela me impede de fazer o quê? Então, quais são as dificuldades que isso está causando para mim? Quais são as limitações que eu estou tendo? Mas, ainda assim, a gente tem que pensar quais são as possibilidades que eu tenho de realizar essas atividades ou algumas atividades, mesmo que eu tenha um processo depressivo. Tá? Então, a gente se preocupa muito com o impacto do problema na vida daquela pessoa, mas sem restringir a doença, e sim como uma pessoa lida no seu dia a dia com a forma como ela vive. Eu comecei no NEPS em 2008 e uma coisa que eu fiquei logo muito preocupada era entender o que era a tentativa de suicídio. Porque no NEPS nós temos normalmente, a maioria dos nossos usuários são multiplicadores de suicídio. Então são pessoas que tentaram suicídio 40, 50 vezes, 60 vezes. Às vezes a gente tem um usuário que tenta no mês, que chegou antes para nós, depois de tentar 4 vezes no mês. Então, são pessoas que têm um nível de sofrimento muito intenso. E isso, claro, nos leva a pensar muito. O que a nossa intervenção vai propor a esse sujeito? E essa era uma grande preocupação minha, né, ao chegar lá. Porque no NEPS, antes de eu ir, a intervenção era toda baseada no atendimento individual. Tanto na psicoterapia, seja com a psicóloga psicanalista, que a nossa coordenadora fosse com a psicóloga sistêmica que nós tínhamos lá, era a intervenção individual. Só que a gente não é só o setting terapêutico, a gente também é vida, a gente também está ativo. E aí eu comecei a pensar que outras coisas a gente poderia propor. E uma das coisas que eu pensei logo inicialmente é fazer atividade de grupo. Né? Tive algumas resistências iniciais, porque assim, os usuários estavam há anos só fazendo atendimento individual. E aí eles ficavam pensando, como é que eu vou estar num grupo falando que eu tentei suicídio? Porque, na verdade, a finalidade do grupo não era estar ali para tentar falar do suicídio, não era isso. É que as pessoas estivessem conjuntamente falando sobre a vida. E a tentativa de suicídio fazia parte da vida daquelas pessoas. Então, isso me fez pensar muito o seguinte, que eu precisava sair dessa questão de pensar o ato suicida para começar a pensar como esse ato suicida, ele impactou a vida dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela começava a entrar em conflito consigo mesma, ela enfrentava um processo de oposição e muitas vezes de segregação da família, dos colegas e cada vez mais se sentia sozinha. Então a finalidade desse trabalho tinha que ser de estar reestruturando esses vínculos, não só da relação dela com os outros, como conseguir se olhar no espelho e se perceber ainda uma pessoa com potencialidade. E aí eu trago para vocês a frase de uma usuária nossa que tentou suicídio há 3 semanas atrás, e eu e Cíntia fomos na UPA, né? Que é o caso que Cíntia estava começando a falar. Eu coloquei exatamente a frase dela. Ela diz assim: ontem fui fazer um ultrassom. Ouvi absurdos de uma mulher que estava na sala. Ela disse que era para eu ir para o PA, que aqui, PA é o PA psiquiátrico que a gente tem aqui em Salvador. Que aqui é urgência e emergência, é para quem está doente, não para quem está provocando doença. E começou a citar o nome de políticos, ministros e sei lá mais quem, dizendo que pode vir quem quiser, que quem manda aqui é ela. Doutora, vê se pode fazer algo por mim, me tira daqui, por favor. Essa usuária fez uso de medicamento e fez a introdução de pregos na região do abdômen. Então, essa mulher estava num nível de fragilidade muito grande e aí a técnica de ultrassom fala essa pérola. E aí ela desesperadamente entrou em contato com a gente, pedindo que a gente fosse até lá. Porque ela disse, doutora, eu não preciso desse julgamento. Então, realmente, não tem sentido eu estar me tratando, porque se o profissional que deveria me acolher é o primeiro a me recriminar, que sentido tem continuar aqui? E tem uma outra fase de uma usuária, ela passou muitos anos no serviço, e após 7 anos nesse serviço, ela ouviu da profissional que não havia mais nada para ser feito por ela. Ela foi encaminhada para o nosso serviço sem nos ser avisado. Após 3 idas, sem ter coragem de entrar na nossa porta, por um acaso, a colega saiu e a viu lá. E aí ela disse, né, que ela, nesses 3 vezes que ela foi, ela ficou pensando se ela entrava ou não, porque ela tinha ouvido da técnica. Você não tem mais jeito, não tenho mais o que fazer por você. E quando o profissional de saúde, esse profissional de referência, diz para esse usuário que está em desespero, que não tem mais nada o que fazer por ele, ele realmente acredita que não há mais nada para ser feito além de morrer. Porque uma coisa é eu dizer, olha, eu preciso repensar, a gente precisa sentar juntos e pensar o que vamos fazer. Isso é uma coisa. A outra coisa é você dizer que não há nada para fazer por você.
Então, se eu, que sou profissional de início do usuário, certamente ele vai acreditar que a morte é a única saída que resta para ele. Bem, o que acontece quando uma pessoa tenta suicídio com o desempenho ocupacional dela? Ela desorganiza as atividades de vida diária, os papéis que ela tinha. Então, se ela era a pessoa que cozinhava na família, se era a pessoa que fazia pagamento das contas na família, você percebe que esse papel, essa função é retirada dela. É como se com o ato suicida ela rompesse não só o contrato social, como ela rompesse também o papel dela nessa família. É como se houvesse um limbo durante o tempo, como se ela virasse um fantasma. E normalmente essa família não fala sobre o ato suicida, ou ao falar sobre ele, é sempre no sentido de julgamento, de repreensão. Essa pessoa normalmente é desvalorizada. As habilidades e competências dela são desvalorizadas pela família. É como se ela se tornasse uma inepta. Então, se eu ia pagar a conta, se eu ia para fazer o mercado, eu deixo de fazer isso, é como se, de repente, o ato suicida me colocasse em uma posição de desrazão ou loucura. Essa pessoa passa a ter essa autonomia muito restrita. Ela passa a não decidir mais as coisas por ela. E, a partir disso, ela vai percebendo que ela não consegue mais interagir socialmente como ela interagia antes. Os amigos somem, os colegas somem, e aí fica só pela família nuclear. Esses vínculos relacionais, eles se tornam muito rotos. Aí, o que acontece? Pense numa pessoa em estado de sofrimento, que se sente do nada, que ao olhar para o lado, percebe que os amigos se foram, e muitos, não é nem pela questão do preconceito, é por não saber lidar com essa realidade, então preferem silenciar. Ela passa a dizer, olha, eu sou impotente, eu sou incapaz e eu sou um rejeitado. Então, é um sujeito triplamente sofrido. Em relação às áreas de desempenho, as pessoas que normalmente tentam suicídio diversas vezes, elas, ao buscar o serviço de saúde, a gente percebe que essas pessoas, na vida cotidiana dela, nas atividades do dia a dia dela, elas são impactadas de tal forma que atividades que elas exerciam antes, elas deixam de fazer. Então, por exemplo, o cuidado com o corpo e a realização de atividades de autocuidado, elas ficam muito resumidas ao hábito de higiene, a escovar dente, a tomar banho, e ainda assim, muitas vezes, restrita a fazer isso no dia que vai para o atendimento na unidade de saúde. Porque se olhar no espelho se torna algo muito difícil. Como eu vou olhar no espelho e ver alguém que tentou se matar e não conseguiu? Como eu vou olhar no espelho e ver alguém que é visto como um fracassado? Então, nós temos usuários que ficaram 6, 7 anos sem conseguir olhar no espelho, que escovavam os dentes, mas sem conseguir olhar para si. Porque ao ver aquela imagem, eles perguntavam no que eu me tornei. No tempo livre, a gente observa que essas pessoas deixam de circular pela cidade, que elas deixam de circular pelo território, elas ficam muito restritas à casa. Quando elas têm algum vínculo religioso, muitas vezes elas vão para a igreja, vão assistir, né, para a igreja ou para a sua unidade religiosa, elas participam do ritual e depois elas retornam à casa, mas elas não interagem nas outras atividades que não sejam aquelas do ritual religioso. A família, muitas vezes, não faz atividades de lazer com essa pessoa. Fica muito restrito ao assistir televisão. E até porque, se eu assisto televisão, eu não preciso conversar com o outro, né? Ficamos todos aqui olhando aquilo que a telinha nos diz. No início do tratamento terapêutico, a gente percebe que esses usuários, eles trazem um discurso de inabilidade, de incapacidade, que não é possível pensar em nada para o futuro. A dor é extrema. E aí, pensar esse plano, para pensar esse plano terapêutico, é muito importante que o profissional de saúde ele esteja aberto a adaptações. A gente não sabe tudo. Até porque quem vai trazer a informação e a necessidade é o outro, é quem está sentindo a dor. A gente tem que estar muito atento à questão das comorbidades clínicas, porque muitas vezes você tem um usuário com depressão, mas que tem um problema de diabetes. O problema de diabetes descontrolado, ele pode levar a estados confusionais, que às vezes a gente acha que você tem ali um estado, de repente, psicotizante, não é. É uma questão realmente clínica. Ou você tem um paciente bariátrico que não está fazendo a reposição de vitaminas e sais minerais que é necessário. Isso pode também levar a estados confusionais. Pacientes neurológicos. Então, é muito importante a gente observar também as comorbidades, porque às vezes aquilo que parece ser apenas e não somente uma questão psíquica, tem uma questão clínica ali. E a gente tem que aprender a entender o outro como um todo, não desequilibrar aquela pessoa em paciente ou psiquiátrico ou clínico. É uma pessoa. E é muito importante a gente tentar fazer um trabalho de aproximação com o familiar ou alguém de vínculo relacional dessa pessoa.
Porque muitas vezes essa família tem uma dificuldade de interação com esse sujeito, mas alguém tem uma proximidade com esse sujeito. Seja o pai de santo, seja o AX, seja algum colega, algum amigo. É importante que a gente busque essa pessoa, desse vínculo relacional. Por exemplo, eu recebi o telefone de uma pessoa do CAPES que tinha acabado de acolher uma pessoa que era transgênero e trabalhador do sexo. E segundo essa técnica, não havia ninguém próximo a essa pessoa. E eu falei, e a pessoa com quem ela trabalha? Porque ela tinha um cafetão. Ah, ele parece ser preocupado, então vamos ter que conversar com ele. É importante que você converse com ele. Né? Então a gente vai buscando quem é de relação. Às vezes a gente pode até achar que aquela relação não é boa, não é sadia, mas se o outro considera que aquela relação é importante, então nós devemos fazer o contato com essa pessoa, porque pode nos trazer informações que são relevantes. Nessa questão dessas comorbidades, o que a gente percebe? Algumas comorbidades muito comuns, né? A gente tem visto lá nos nossos usuários a síndrome de Down tardio. Então, pacientes bariátricos, pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia ou intervenção gástrica. É muito comum eles terem essa sensação de confusão, de perda da capacidade de raciocínio por conta de um fenômeno que é clínico, né? Que você tem uma hipoglicemia subsequente, a pessoa se alimenta com algo muito gorduroso, com um índice grande de carboidrato, a pessoa passa mal, tem tremor, tem redução de consciência, ela tem fome, tem dificuldade respiratória, e aí você está atendendo achando que é um quadro psiquiátrico, né, que isso e não é um sintoma psiquiátrico, é um e outras coisas que podem causar um estado confusional, como eu falei, a questão da hiperglicemia, hipoglicemia, hipertireoidismo, a doença de Addison. É importante a gente observar a alteração perceptomotora paciente com quadros de AVC, né? Doenças crônico-degenerativas são pacientes que mais facilmente se fragilizam em relação à questão do processo depressivo. E estar muito atento a isso. Nunca olhar a pessoa a partir de um ângulo só. Pensar que tanto o terapeuta ocupacional, o terapeuta de forma geral, profissional de saúde, ele por si só já é uma ferramenta de tratamento. Né? Eu não preciso necessariamente do microscópio, ou do estetoscópio, ou do livro. Eu preciso estar ali. Para o outro, a minha presença pode ser muito mais significativa do que qualquer outro instrumental. Bem, na avaliação, a gente costuma pensar, olhar, né, os aspectos temporais. Então, a gente olha a questão da idade cronológica, como que área de desenvolvimento essa pessoa está, o ciclo de vida que ela está, qual é o estado de capacidade e incapacidade que essa pessoa apresenta. A gente vai observar onde ela mora, e isso vocês fazem muito bem na atenção básica, porque vocês têm que fazer a questão da avaliação do território, né? Então, onde essa pessoa mora, como é esse espaço para chegar até essa casa, observar os aspectos culturais, de que forma essa família se comunica, como falar de doença vem sendo apresentado nessa família, ter o acesso à comunidade religiosa, tentar identificar, né, as alterações e as potencialidades, tanto do componente sensório-motor, a questão da habilidade relacional. Tem questões importantes relacionadas à etnia. A gente sabe que existe uma questão muito grande. A gente tem um racismo nesse país, a gente não fala disso, sobretudo em relação aos afrodescendentes. Os afrodescendentes têm uma possibilidade maior de adoecer, de sofrer psiquicamente, e é um grupo étnico que apresenta um número maior de suicídios, assim como os LGBT, assim como os indígenas. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão étnica. A gente não pode perder isso. Como também os trabalhadores de sexo, os moradores de rua. Então, existem populações, mulheres em situação de violência, existem populações que precisam ser olhadas de uma forma mais atenciosa, mais cuidadosa, para a gente propor a nossa intervenção. Prestar atenção também durante o processo, né, da avaliação. A gente vai observar como é que está a questão da percepção, concentração, memória, raciocínio. E também na questão de autoestima e bem-estar espiritual. Como terapeuta ocupacional, a gente tenta fazer uma abordagem a partir de uma visão sistêmica e complexa. O que é isso? Eu olho para o outro e vejo além do sintoma, além da incapacidade. Eu preciso compreender quem é esse indivíduo no contexto que ele vive e no momento que ele está vivendo. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de dar. Uma usuária que nos chegou, ela já tinha 30 anos de vida psiquiátrica. Ontem até ela estava na nossa ciranda e ela falando que ela já tinha passado por vários hospitais psiquiátricos na Bahia, em vários lugares do Brasil,
já tinha sido desenganada completamente, tinham dito a ela que o que restava para ela realmente era a morte. E aí ela chega para o nosso serviço extremamente fragilizada e tem uma crise, vai para o banheiro do nosso serviço. Chegando no banheiro, ela começa a gritar e tenta quebrar o vaso sanitário. Nesse momento, a recepcionista vem e me chama: doutora, a paciente quer se matar. Peço licença, bato na porta e aí solicito a ela, né, a entrada no banheiro. Chego lá, ela pede que eu ajude ela a quebrar o vaso para que ela se corte. Eu disse a ela: eu não vou poder fazer isso, mas está doendo muito. Eu disse: então me mostre qual é a extensão da sua dor. Pedi que a pessoa da recepção fosse pegar tinta essa guache. A pessoa trouxe, abriu os potes e disse: ela me mostra aí qual é a extensão da sua dor. Ela começou a pintar as paredes do banheiro. Durante 15 minutos ela ficou ali mobilizada, pintando as paredes. Depois ela foi descendo, sentou e ela me disse: você não queria ver a extensão da minha dor? Aí está a extensão da minha dor. Essa é a minha dor. E eu sentei do lado dela, peguei na mão dela e fiquei em silêncio uns 5 minutos, eu e ela. E naquele momento eu disse a ela: agora eu consigo ver a extensão da sua dor. E a partir dali nós iniciamos um processo terapêutico. Ela tem 12 anos no MEPS. Ela teve fases muito difíceis. Ela era uma paciente que se mutilava corriqueiramente, então ela se queimava com ferro, ela se cortava muito, ela se autoagredia com socos e pontapés. Então, assim, um nível de sofrimento muito grande e, aos poucos, nós fomos descobrindo outras potencialidades. Então, aquilo que antes era manifesto através de uma agressão, hoje é manifesto através de criação de textos. É importante que o profissional também se engaje na questão do direito, né, de conhecer o direito. O direito que eu falo aí é o direito de cidadania, conhecer as leis, como interagir, como buscar efetivamente esses direitos. A gente não pode pensar SUS e não pensar engajamento político, porque saúde é política. E eu não falo aqui de política partidária, mas eu falo da compreensão do bem-estar e da justiça social como algo que é nosso direito. Pensar o set terapêutico como algo ampliado. Então, o set terapêutico não é a minha sala, o set terapêutico é a feirinha da comunidade, o set terapêutico também pode ser o rio da comunidade, o set terapêutico pode ser o terreiro de candomblé. Então, a gente pode fazer o atendimento no terreiro de candomblé. Qual é o problema? Então, é pensar esses espaços de vida, esses espaços de trânsito como possibilidades terapêuticas. Começar a sair um pouco dessa visão de saúde e doença e buscar também conhecer mais um pouco do que a sociologia nos traz. E vocês também da atenção básica fazem isso muito bem ao discutir, por exemplo, a questão de redes. Né? Vocês na atenção básica trabalham muito com a rede, com a questão de fortalecimento, em união com os CRAs e os SUAS, pensar desfiliação, vulnerabilidade social. Só que a gente precisa pensar e efetivamente vivenciar esse processo de articulação, né? E pensar, acho que o profissional de saúde precisa, e esse é meu desafio, e eu faço mestrado em antropologia, e isso assim, é a minha cachaça, é a minha paixão, é pensar que é necessário a gente descentrar esse saber que a gente acha que a gente tem sobre determinado problema. Né? Tentar ouvir o outro, mas não é ouvir de um lugar simplesmente de quem está ali para anotar e propor o tratamento, mas é pensar junto com o outro o que é possível fazer para ele ter qualidade de vida e ele perceber que além da dor, existem outras cores no arco-íris. Além do cinza tem outras cores e além da dor também existem outros momentos de reflexão, de construção. Isso é um processo que é necessário para a gente. Bem, uma coisa que a gente faz, a gente acredita que é importante, é o manejo da situação de crise dos nossos usuários via celular. Então, os usuários têm o nosso celular, eles podem ligar para a gente 24 horas. Eu não vou dizer que vocês vão fazer isso na atenção básica, né? Mas é importante que se estabeleça um meio de comunicação com o usuário, né? E um meio de comunicação que ele seja o mais amplo possível, né? Que ele não seja só na hora que você vai para o atendimento na unidade básica. De repente, vocês pensarem em caixas de correio, onde aquela pessoa possa estar indo todo dia na unidade, escrever como é que ela está, né? Criar um instrumento de comunicação para que você acesse e você possa ver como esse sujeito está. Isso é importante. A gente usa, né? WhatsApp, Messenger, Facebook. Mas também vocês podem fazer dentro do território de vocês, por exemplo, né? O grupo de Facebooks fechados de determinada unidade com esses usuários que vão lá, colocam mensagens.
Claro que essas pessoas já têm que ter uma noção de grupalidade. Não dá para você fazer isso e colocar aberto para todo mundo. Nosso grupo ele é fechado no Facebook, por exemplo. Bem, a gente foi, como eu falei, para o NEPS, com esse desafio de criar outras formas de intervenção, além do atendimento individual. E houve a proposição de começar grupo no NEPS, né? E como é que é esse grupo? Esse grupo, ele parte de dois autores importantes, que eu considero fundamentais, que é Pichon Rivière, a noção de grupo operativo, e Paulo Freire, com a questão da educação popular, né? Ambos autores nos tiram desse patamar do saber, né, daquele que sabe, para vir para o patamar daquele que compartilha, né? E vai construindo esse saber a partir do dia a dia da comunidade. Então, nesse grupo de terapia ocupacional, a gente trabalhava com a compreensão do processo de saúde e doença. Então, como é? Porque assim, ninguém fica saudável o tempo todo e ninguém fica doente o tempo todo. As coisas são processuais. Então, a gente vai pensando como é que a doença, a saúde, vai se construindo no nosso dia a dia, né? E aí tem uma questão importante. As pessoas falam assim, mas como é que a gente vai fazer um grupo e colocar pessoas que tentam suicídio juntas? Ou um grupo e vai colocar algumas pessoas que tentam suicídio. Será que não vai ter efeito contágio? O que é esse efeito contágio? Existe um livro de um autor chamado Goethe, que é um autor alemão, e nesse livro ele mostra, né, um jovem chamado Werther, que ele tinha um melhor amigo e ele era apaixonado por uma moça. E essa moça também era apaixonada pelo Werther, mas ela termina casando com o amigo dele. E ele, em desespero por ter perdido esse grande amor, ele vai e se suicida. Quando esse livro é lançado na Alemanha, começa a haver uma onda de suicídios, né? Ou seja, houve uma imitação de um comportamento autodestrutivo. E a gente observou, vários estudos mostraram agora no século XX e agora também no século XXI, que quando você tem uma hipermediação, né, a mídia expõe demais, uma prática suicida, glamorizando, é muito comum que você tenha a repetição disso, como aconteceu com a blogger, como aconteceu com Marilyn Monroe, como aconteceu com Baleia Azul, que a gente já falou. Mas, se você trabalha a questão da prevenção do suicídio, sem glamorizar o suicídio, compreendendo que a tentativa de suicídio é uma manifestação da dor, e que a dor também faz parte da vida, e que a morte também pode ser vista como uma possibilidade, mas não é a única de lidar com a dor, você pode estar trabalhando com essas pessoas outras perspectivas, que a gente vai chamar do efeito Papageno, né? Que é uma peça de Mozart, onde Papageno ele é um pássaro que vai ajudar o personagem principal a buscar a sua amada, e nessa trajetória ele conhece Papagena, que ele se apaixona, mas ele se sente muito fraco, ele não se sente digno, e depois de sofrer muito, ele resolve que vai se matar. Só que aí 3 seres mágicos começam a mostrar a Papageno que existe outras possibilidades dele fazer Papageno ouvir ele, porque ele tinha um sino. Então, ao tocar o sino, Papageno pode reencontrá-lo. Então, esses 3 seres mostram que existe possibilidade de lidar com a dor, que aquilo que parecia obscuro, sem saída, na verdade, existem saídas. A gente precisa olhar melhor essas possibilidades. Então, num grupo, quando você trabalha no grupo, a fala, né, assim, a expressão, não só das dificuldades, mas das possibilidades que essas pessoas têm de se organizarem, de se auxiliarem. Lembre-se que eu falei que é muito comum que os vínculos relacionais de quem tenta suicídio fiquem fragilizados. Então, se aquele adolescente, ele sofreu bullying, ele se motiva e tenta suicídio, normalmente ele é isolado dos outros adolescentes. No momento em que ele vem para um grupo, onde ele é aceito, onde se percebe que, por exemplo, ele tem um potencial de escrita, um potencial artístico, um potencial de fotografia, e ele começa a ser valorizado nesse grupo. E esse grupo, junto com ele, descobre produtos que podem sair dessa convivência grupal. Você está criando o quê? Fatores protetivos, o que a gente vai chamar de quê? O efeito Papageno, que é o fortalecimento de possibilidades de qualidade de vida, de viver, né? Então, assim, o grupo, tanto ele pode ter um efeito positivo ou negativo, vai depender da condução desse grupo, da forma como as coisas são pensadas. O grupo é importante porque ele vai fortalecer essa rede de apoio e ele é um espaço de potência. É um espaço de potência para que as pessoas percebam, de repente, habilidades que elas não imaginavam que tinham. Por exemplo, nós tínhamos uma usuária que, durante a infância, ela era abusada pelo pai
E antes dela ser abusada, o pai fazia com que ela escrevesse na areia, né? Ela tinha que escrever, você é linda, você é cheirosa, agora papai vai tocar você. Então ela tinha que escrever e tinha que ler para ele. O que foi que aconteceu? Com o passar do tempo, ela foi evitando para a escola, abandonou a escola, e aí chega para a gente já com 35 anos, só tinha a 6ª série, e a gente começa a trabalhar com ela, conhecendo as possibilidades que ela tinha de reencontrar alguns sentidos, né? E ela fala, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir aprender, eu não consigo ler. E aí a gente foi pegar um texto chamado Para a Freira, que de Pica-Flor me chamou, de Gregório de Matos, e uma música que eu acho que vocês devem conhecer, quem tiver mais de 40 anos deve conhecer, que é Gatinho Angorá. Né? E nós começamos a trabalhar com um texto de Gregório de Matos, que é do século XVI, e essa música de Sandro Becker, que é da década de 80. E nós começamos a trabalhar o texto, e ela foi rindo, ela foi lembrando da vida dela, e aí ela trouxe essa história do pai, e ela virou para mim e falou, Maíra, será que eu não consigo ler alto e escrever, porque eu escrevia quando ele ia abusar antes de mim? E aí a gente começou a trabalhar a escrita. Então, hoje, aquela pessoa que não conseguia ler e não conseguia escrever uma linha, ela consegue fazer uma redação e ela consegue finalizar o 2º grau, né? Consegue finalizar um ensino médio e já está se organizando para se profissionalizar. Então, não é que ela não pense em morrer. O pensamento de morte, ele vem. Mas quando a pessoa percebe que há um repertório de possibilidades, a morte deixa de ser a única saída. Bem, as oficinas. Nós temos oficinas, que essas oficinas são espaços de informação, de reflexão, de estímulo de habilidades. E a gente utiliza uma técnica na oficina de informação, observe bem que é a oficina de informação, não é a informação que eu ou Cíntia técnica passamos para o usuário, é a informação do dia a dia que eles trazem, que eles acham interessante. A gente trabalha com uma técnica chamada brincolagem. Então, assim, pense aí numa pessoa que pega vários tipos de objetos na rua e ela começa, a partir desses objetos, a criar uma escultura. A partir de coisas aparentemente sem significado, ela começa a criar algo que tem um sentido e que tem uma beleza. A gente trabalha com essa noção de bricolagem, que ela vai nascer de 2 autores, Lévi-Strauss, que é um antropólogo de Quichelot, e eles falam o seguinte, a partir de uma problemática, diferentes pontos de vista podem ser reajuntados, eles podem ser discutidos, você vai construindo etapas e você vai repensando nessa construção de etapas as práticas sociais e os discursos desses usuários. E aí você vai criando algo com isso, que é esse algo que a gente cria. A gente cria o jornal. Nós temos o jornal impresso. Nós temos, desse jornal impresso, hoje nós temos uma fanpage. Vocês podem entrar, vocês acessam, acham tudo nosso lá. Nós também temos um blog, um Instagram e um canal do YouTube. Tudo isso produto dessa oficina de formação. Pensando que quem traz os assuntos para serem discutidos são os usuários. Quem constrói as colunas são construídas de forma coletiva. Né? E a abordagem não é no sentido de uma verdade universal, mas é no sentido de que cada um possa se colocar e nós possamos chegar a um consenso. Porque, na verdade, inclusive, Cíntia falou, né, que o Neuri traz uma grande questão hoje para a tentativa de suicídio, essa sensação de desfiliação, né, de despertencimento. No momento em que eu trabalho em grupo a possibilidade de consenso, eu vou trabalhar também a noção de pertencimento. Porque se eu entro em consenso, é porque eu percebo que estar com o outro é importante, assim como o meu estar com ele é importante. E essa noção de consenso, ela fortalece uma coisa chamada vínculo. Quando eu sempre falo, é muito mais fácil você atravessar uma tempestade acompanhado do que sozinho. Porque se o vento bater forte, o mar bater forte, tem 2 pessoas, uma pega no mastro e a outra pega no timão. Agora, se você está sozinho, fica muito mais difícil. Bem, uma outra coisa que essa oficina, esse trabalho de grupo gerou, foi uma oficina chamada Oficina de Criação Literária. Essa oficina de criação literária, ela surgiu a partir de um atendimento individual, uma usuária. A gente estava trabalhando com um texto chamado Soneto da Inconstância, que também é um texto de Gregório de Matos. E aí ela foi reorganizando, reagrupando esse soneto. E aí eu perguntei a ela, você topa fazer uma oficina de criação literária? Ela disse, eu topo.
E aí nós propusemos, levamos isso para os outros usuários. Os usuários gostavam de escrever, queriam escrever. E aí nós iniciamos essa oficina. E essa oficina, ela nos revelou grandes poetas, grandes escritores, que nem imaginavam que eram. Porque eles passaram a escrever a partir de coisas simples do dia a dia. E isso virou um produto, que é A Vida em Quatro Estações, que provavelmente será lançado dia 22 de outubro, do dia do aniversário do NEPS. São 44 poesias, esse primeiro volume, e nós estamos trabalhando também um livro de contos criados pelos usuários. Bem, uma questão importante, que as atividades grupais nos trouxeram. A reflexão sobre padrões abusivos e discussão da violência. A violência é algo muito presente. E aí, como a Cíntia falou, vamos pensar nas mais diversas formas de violência. Elas estão presentes no nosso cotidiano. E eles trazem muito isso, né? De quantos padrões abusivos eles são repetidos. Então, assim, inclusive, surge um termo que eles trazem, que é a maldição de família, né? Parece que é uma maldição na minha família. Então, você tem aquela família que a avó foi abusada aos 15 anos, sexualmente foi abusada e casa, e vive a vida com esse marido abusador. Aí essa filha dessa avó também é abusada e que pare aos 15 anos e casa com um homem que é alcoólatra, até chegar a nossa usuária, que também foi abusada por esse pai e com 15 anos engravida e tem uma filha. E aí, recentemente, ela tem 8 anos, ela descobre que a filha dela também foi abusada por um parente da família. Né? Então, a gente vai vendo que essa questão desse padrão abusivo, ela é extremamente frequente. Como atuar sobre isso sem pensar contexto? Como atuar sobre isso sem pensar cultura local? A forma como as pessoas vivem suas relações. Então, a gente precisa conhecer isso. Né? E uma outra coisa que surge a partir desses trabalhos de grupo é que eles potencializam o atendimento individual. Porque tem muita coisa que só vem no grupo, não vem no atendimento individual. Coisas que às vezes o usuário nunca falou no atendimento individual, mas quando ele está no grupo, que um colega fala, aí ele traz a situação, ele fala assim, gente, eu nunca falei isso, eu tenho 10 anos com minha terapeuta, com a minha enfermeira, com minha psicóloga, eu nunca falei. Mas o atendimento grupal, por ele estar naquilo que é mais básico nosso, que é a questão relacional, ele nos permite o compartilhar e nos sentir acolhidos. Que muitas vezes no setting terapêutico, só com o profissional de saúde, ele não se sente acolhido. Porque você vai com a performance perante o seu profissional de saúde. Não, eu vou dizer isso e isso e isso ao profissional. Né? E quando você está no grupo, não. As tensões, elas ficam mais amenas e aí você pode se colocar como você realmente é. Bem, a gente foi implementando tanta coisa a partir deles, porque são os usuários que nos mostram que caminho seguir. A gente foi criando, como você já falou, espaço de leitura, que foi, inclusive, com a ajuda dos usuários que ele foi organizado. Ele foi catalogado, os livros foram catalogados com a ajuda de um usuário que era fazia biblioteconomia na UFBA. Uma outra coisa que a gente foi observando, as práticas de saúde, aquelas práticas tradicionais de saúde, elas não dão conta da complexidade do fenômeno suicida. Né? E aí a gente foi começar a buscar parcerias e fizemos uma parceria com a UFBA, com a Escola de Enfermagem, né? Com a prática de extensão que hoje criou uma disciplina nova na UFBA, que é a disciplina de práticas integrativas com a pranaterapia. E esses alunos, que são alunos de cursos diversos, eles têm a parte teórica e prática na UFBA e depois eles vão fazer a parte de imersão na comunidade no NEPS com os nossos usuários. E a gente percebeu, por exemplo, uma reversão de uma crise psicótica de uma usuária nossa. Ela estava muito, muito angustiada. No atendimento de prana, de 30 minutos, ao receber a prana, eles reverteram o susto. Foi muito interessante. Assim, eu tenho 20 anos de saúde mental. Provavelmente com medicação ela não conseguiria alcançar uma melhora antes de 24 horas. Em 30 minutos, ela conseguiu restabelecer o processo dela de consciência, de estar plena, né? E uma outra coisa que essa prática de extensão veio nos trazer foi a parceria com a Escola Baiana de Medicina. Nós temos alunos de vários cursos, sobretudo dos cursos de enfermagem, que hoje estão nas oficinas, que hoje estão na posição não de saber, mas na posição de aprender e contribuir com esses usuários e com o seu próprio conhecimento. E isso originou a LAEPS, que é a Liga de Estudo e Prevenção do Suicídio. Então, vocês que estão aí no interior, que têm seus cursos no interior, né, podem entrar em contato com o pessoal da LAEPS. Eles têm um Instagram,
que esses meninos estão se organizando para pensar juntas com outras ligas acadêmicas mesmo, formas de prevenir o suicídio, inclusive de ajudar na pós-venção. Então, tudo isso aí é fruto da escuta interessada naquilo que os usuários têm para dizer. Bem, uma outra coisa que a gente tem feito, um usuário traz e a gente acolhe e pensa com eles como conformar, são as rodas de conversa. Então, os próprios usuários disseram, não, a gente precisa levar para os profissionais de saúde, para eles entenderem o que sente uma pessoa que tenta suicídio, como eles devem nos atender, porque eles têm que aprender a nos atender. Então, a gente, não, vamos fazer. E aí, nós organizamos a roda de conversa, definimos que público seria esse, e os próprios usuários disseram, não, nós vamos relatar nossas experiências no serviço de saúde. Então, 7 usuários foram lá relatar as experiências, e foi extremamente impactante, porque os profissionais de saúde não tinham noção de como as suas ações repercutiam na vida dessas pessoas. Né? Então, nós fizemos a roda de conversa. Os nossos seminários são propostos a partir dos títulos e dos assuntos temáticos que os usuários trazem. O seminário do ano passado, que é esse que vocês estão vendo aí, o seminário desse ano, foram pensados a partir da proposição dos nossos usuários. Bem, e uma coisa que a gente quer muito, e que os usuários também colocam da necessidade, vocês vão ver lá no nosso Instagram, que é Jornal Galera Vida NEPS, que é criar um centro de referência estadual na prevenção do suicídio. O NEPS é um núcleo que só tem 6 pessoas. Então, tem eu, uma outra terapeuta, a Cíntia, que é enfermeira, a psicóloga, que também é coordenadora, só tem ela de psicóloga, e duas psiquiatras. Pronto, esse é o NEPS. E é esse o núcleo que tem que atender toda a Bahia, capacitando e atendendo mais de 300 pacientes e com a lista de espera de 300 pessoas. Então, a gente percebe que se com tão poucas pessoas a gente consegue fazer coisas que são legais, que são bacanas, imagine se a gente virar um centro de referência. A gente tem tentado sensibilizar a Secretaria de Saúde, né? Estamos aqui, né, na Secretaria, a gente quer sensibilizar a Secretaria para que a Secretaria perceba que está na hora de nós virarmos um centro docente assistencial, um centro de referência, para que a gente possa capacitar melhor a rede, para que a gente possa atender os casos mais complicados, para que a gente possa estar trabalhando o monitoramento e manejamento desses casos, para que a gente possa trabalhar na formação acadêmica. Porque é o que a Cíntia falou, não é uma questão de simplesmente formar a partir dos conhecimentos científicos, mas é a questão de sensibilizar perfis para atuar por fim do suicídio. Porque essa é a diferença. Uma usuária falou ontem, no NEP somos tratados de forma singular, não somos tratados como objetos jogados num saco e chacoalhados. Nós não somos mais um, nós somos um. E isso faz muita diferença. E a gente quer criar esse centro de referência para que a gente possa fortalecer isso. Bem, gente, era essa a minha fala. Agora a gente está aqui aberto para as perguntas. Dizer que a gente agradece, a gente sabe que a atenção básica é fundamental. Dizer a vocês que a gente teve numa escola há uma semana atrás para fazer uma fala, né, sobre a questão da prevenção do suicídio, violência na infância e adolescência, que a gente viu crianças de 5, 7, 8 anos falando de suicídio, falando de morte e falando sobre percepção do sofrimento de uma forma extremamente clara e madura. Então, a gente precisa falar sobre isso da forma adequada, porque isso já faz parte do dia a dia das nossas crianças. E a gente, quando sente referência, quer poder ajudar vocês e poder contribuir com material e com experiência. É isso. Obrigada. Bom, pessoal, então agradecer aqui a Maíra e a Cíntia, a equipe lá do NEPS, né, que esteve aqui junto com a gente nesse Setembro Amarelo. Né, eu vou compartilhar aqui algumas dúvidas de papo. Se vocês tiverem mais alguma, podem aproveitar e colocar aqui, tá bom? Então vamos lá, aí Cíntia e Maíra, vocês veem qual que vai responder. A primeira dúvida é por que só agora está aparecendo um número grande de pessoas que tentam, né, os casos de suicídio? Há alguma explicação para esse fato? Na verdade, não é só agora, não. Esses números já são grandes há muito tempo. O Brasil tem uma média de 32 mil casos de suicídio. A gente tem um problema, inclusive, com a notificação, porque a gente sabe que esses dados são muito maiores do que aquilo que aparecem. Porque muitas vezes o que a gente chama de acidente, por exemplo, de trânsito, pode você ter aí uma situação de suicídio, mas que ela é colocada como acidente de trânsito, ou você pode ter uma morte por suicídio que pode ser colocada no atestado de óbito, como, por exemplo, insuficiência respiratória, né? E desses casos são muito maiores do que o que aparece. A diferença é que agora a gente está falando. Antes era um tabu falar. Um desses casos, assim, o Baleia Azul, ele nos fez sair da bolha, né, de que estava tudo bem.
Quando a gente saiu da bolha de que estava tudo bem, a gente foi obrigada a falar. Falar sobre aquilo que existia, mas que não aparecia. Né? Então, assim, esses casos sempre existiram. O CIAB, que é o Centro de Informação Juvenil, ele recebe uma média de 1.500, são 1.500 tentativas de suicídio por intoxicação exógena, ou seja, medicamento, alvejante. E eu não estou falando de enforcamento, de arma de fogo, de se atirar de lugar alto, não. Porque o CIAB, ele recebe os casos de intoxicação. Tá? O NEPES, a gente atende pessoas que tiveram suicídio de qualquer forma, mas os dados do CIAB são específicos para isso. Então, se a gente tinha uma média de 1.500 tentativas só de intoxicação exógena, imagine o que a gente não tinha se a gente fosse pensar em outras formas de tentar suicídio. Então, o que a gente percebe agora é o seguinte, a bolha estourou. Uma bolha estourou, é necessário falar. Mas esses casos sempre tiveram aí. Cíntia, se você quiser acrescentar, fique à vontade. Pronto. Uma outra dúvida de um profissional em uma palestra sobre que assisti com uma profissional, ela falou bastante sobre a importância de se ouvir. Mas eu fiquei a me perguntar, se quando uma pessoa se encontra em uma situação que tudo o que ela consegue ouvir de si mesma é dor, como isso vai ajudar se o que o suicida mais quer é se livrar das coisas que lembram sua dor? Não seria uma forma de incentivo? Bem interessante a pergunta, porque realmente a gente tem falado muito sobre a escuta, A escuta, inclusive, é uma tecnologia leve, né? Que não existe desde agora. Então, a gente tem falado mais sobre isso, temos uma política, inclusive, nacional de humanização, para falar sobre isso, que fala sobre a escuta, que fala sobre olhar para essa pessoa. Se a escuta, ela vai incentivar a pessoa a tentar o suicídio? De forma alguma, muito pelo contrário. A questão é, que tipo de escuta está se fazendo? Porque há uma diferença muito grande. Mais uma vez, ontem eu estava na UNEB, né, com professores que estão com um projeto interessante, trazendo um espaço de escuta dessas pessoas, né, de estudantes dos cursos da área de saúde, começando pelo curso de enfermagem, que foi o que eu visitei, e uma das questões que foram colocadas é: o que eu faço? Eu só escuto? E como é que eu escuto? E aí Maíra já falou bastante sobre isso. É a escuta com presença. Porque muitas vezes, né, o profissional, quantas e quantas e quantas vezes, o profissional de fato ele não para escutar, ele não olha para a pessoa. Então, ouvir, mas saber ouvir. Tem um episódio, eu sempre gosto de contar, eu trabalhava num serviço hospitalar, numa clínica médica, e tinha uma das pacientes, que era uma das pacientes mais graves que a gente tinha, ela tinha um diagnóstico, né, de câncer e de ossos, enfim, eu ia dizer ossos longos, mas não lembro agora qual foi o contexto, mas era um diagnóstico de câncer, e ela precisava receber sangue. E todas as vezes que as bolsas de sangue chegavam, ela se recusava a receber as bolsas de sangue. E aí, todas as vezes que eu recebia o plantão, os meus colegas diziam: olhe, não adianta, né, todo mundo já foi lá falar com ela, e agora o que a gente vai fazer? Porque a cada dia o quadro dela está se agravando, ela precisa receber sangue, mas diante da recusa, cabe a gente só colocar, tentou convencer, né, e só colocar no prontuário, comunicar à família, e aí me deu um insight, né, de será que falaram mesmo, né, com essa pessoa? E aí eu cheguei lá, né, perto dela, num dia que foi um dia, acho que um dos dias mais especiais da minha vida na assistência. E aí eu perguntei a ela, mas eu perguntei olhando para ela, porque isso não é algo tão fácil. Não quando você fala com verdade. Não é porque eu estou querendo só perguntar e terminar rapidinho o que eu preciso fazer, o meu procedimento não. Então eu perguntei a ela por que todas as vezes que a bolsa de sangue chegava, ela se recusava a receber a bolsa de sangue. De imediato ela disse que não iria falar comigo, né, não queria falar com ninguém, e aí eu disse a ela que eu ficaria ali, eu continuaria ali até o momento em que ela estivesse com vontade
de falar, com desejo de falar, disponível para falar. E nessa hora, né, alguns outros colegas diriam, mas Cíntia, tem tempo de fazer isso? A questão do tempo é prioridade. Eu acho que a gente já discutiu, já vem discutindo isso há muito tempo. E olha que interessante, porque foi muito gratificante para mim. E aí eu sentei, puxei a cadeira, sentei ao lado, né, do leito, e tinha uma televisão. Eu perguntei a ela se poderia ligar, ela nessa hora já não estava ainda dando muita bola para mim, enfim, eu liguei a televisão, depois mais num som baixo, enfim, que não incomodasse, e aí teve uma hora que ela pegou na minha mão. Quando ela pegou na minha mão, eu peguei na dela, e ela disse, você quer saber por que eu não quero receber o sangue? Eu disse, quero, eu estou aqui esperando por isso. E ela disse, eu não quero, porque sangue para mim significa morte. E aí eu perguntei, por quê? A ela, porque eu recebi a primeira bolsa de sangue quando eu recebi o diagnóstico desta doença maldita. Eu disse, você já pensou na possibilidade do sangue também significar vida? Porque esse sangue vai ajudar no seu tratamento. Esse sangue vem da doação de tantas pessoas que querem ajudar. Por que não tentar? Então, é isso que a gente faz. Essa é a forma de ouvir, mas não é ouvir eu falando o tempo inteiro, não. Eu preciso esperar que a pessoa fale. Isso leva tempo. E olhe, em se falando do comportamento suicida, assim como foi também nessa assistência, muitas vezes eu não preciso falar nada. O fato de ficar ao lado da pessoa, agora ficar ao lado, como Maíra já falou, de presença. Eu preciso estar presente naquilo que eu faço. Eu sei que muitas vezes isso é difícil na nossa rotina, no nosso dia a dia, até por uma questão de recursos humanos, de tantas outras questões gerenciais que você tem para fazer, mas aí a gente volta novamente para o perfil. Ou eu paro para fazer aquilo que de fato eu estou me comprometendo a fazer, ou eu saio, eu não estou mais naquele lugar. Eu espero, eu passo a bola para uma outra pessoa que queira, que possa, que deseje, que consiga. Então, a grande diferença é essa, né? Soraya costuma dizer que falar é uma necessidade, ouvir é uma arte, e é uma arte. E a gente não encontra, infelizmente, artistas em todos os espaços. Essa é a questão. Ai. Ótimo, Cíntia. Maíra vai querer falar alguma coisa? Pode passar para a próxima dúvida. Eu só queria aproveitar, né, para acrescentar que o Rubem Alves ele tem um texto que ele fala que as pessoas todas querem fazer um curso de oratória, mas a gente deveria fazer curso de escutatória, né? Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Escutar significa atenção, interesse, presença. E a gente tem feito isso pouco. Porque uma pessoa, antes de tentar suicídio, essa pesquisa de Noriega, não é a gente que está falando, mostra o seguinte, que um mês antes de tentar suicídio, normalmente a pessoa busca um profissional de saúde. Só que, geralmente, ela não busca dizer, não quero me matar. Ela busca dizer que está com dor de cabeça, dor no corpo. São dores, e você vê aquela pessoa buscando uma área de saúde, essa pessoa só vem dizendo que está com dor. E essa dor é uma dor muitas vezes de um sofrimento psíquico intenso. E que a gente não consegue localizar de uma forma clínica, fechada num exame, e depois a gente descobre que aquela pessoa morreu, tentou se matar e morreu, se suicidou, né? Então, são pesquisas de pessoas que são expoentes da questão do choro do suicídio que mostram isso. Pessoas que tentam suicídio, elas buscam a unidade de saúde, mas nós não temos a escutatória, essa possibilidade de escuta como algo do nosso cotidiano. É isso. Bom, uma outra dúvida é como conter uma crise suicida? Bem, acho que a gente precisa entender o que a gente está chamando de crise suicida, né? Assim, existem situações que você precisa chamar pessoas treinadas, né? Existem situações que você precisa chamar corpo de bombeiro, polícia militar. Existe uma abordagem específica para manejo de crise suicida no momento da crise específico. Por exemplo, tentar se atirar de uma passarela, pegar um gás de cozinha, um botijão de gás. Então, existem manejos específicos, que aí você tem que ver se
Se for na unidade de saúde, é na unidade de saúde, esse paciente está ali, está com uma navalha, está com uma gilete, e ele começa a apertar, isso vai se cortar. Né? Uma coisa que é importante, tirar estranhos, né? Transeuntes próximos, porque essa coisa de ficar sendo olhado pelo outro, muitas vezes esse outro fica estimulando o ato, né? Ele fica estimulando o ato suicida como se fosse um espetáculo. E muitas vezes, quando você consegue demover aquela pessoa da tentativa de suicídio, o fato de outras pessoas terem assistido, isso pode servir como um fator depois de risco, porque aquelas pessoas podem dizer assim, olha, ele ficou tentando se matar, chamar a atenção. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, deixar só profissionais de referência, profissionais que já tenham contato com esse usuário. Não deve ser muita gente, 2 profissionais no máximo, 3, que sejam pessoas que confiem, que se sentem de frente a ela, olhando olho no olho, dizendo que está ali, para ouvir o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? E aí, negociar com essa pessoa a devolução do objeto importante, se for o caso. Agora, se for uma pessoa, por exemplo, uma crise psicótica, aí você vai ter que chamar a SAMU, né? vai ficar conversando com aquela pessoa, demonstrando que ela é importante, que tem alguém dando atenção a ela, e aí você tem que entrar em contato realmente com a SAMU, com o bombeiro, porque muitas vezes é necessário a introdução medicamentosa para a contenção química daquele paciente. Então, isso vai depender de qual é, inclusive, né, o instrumental, né, Cíntia? Que tipo de instrumento essa pessoa está utilizando, em que local ela está, se ela está na rua ou se ela está dentro da unidade de saúde, porque se ela está na rua, né, e você for uma pessoa desconhecida, você pode iniciar um diálogo perguntando o que é que está acontecendo, dizendo que você quer ouvir o que está acontecendo, que você está interessado em ajudar, né, mas manter uma certa distância, porque você também não pode estar se colocando em risco, né? Isso é uma coisa que os bombeiros até nos falam muito. E até sugiro que depois daqui a gente traga, né, o pessoal do Corpo de Bombeiro para estar falando desse manejo em locais abertos, porque tem uma questão mesmo, existe um protocolo específico para esse manejo. E na unidade de saúde, isso, buscar esses profissionais que tenham contato com esse paciente. E assim, o que eu percebo é o seguinte, pessoas de referência, geralmente é quem é o servidor, a pessoa dos serviços gerais, o recepcionista. Normalmente são pessoas que, por eles chegarem, falarem de manhã, oferecer um cafezinho, são pessoas que eles escutam, porque até se sentem identificados de alguma forma. Né? Então, a gente vai sempre prestando atenção para ver quem são as potenciais pessoas que podem nos auxiliar a ouvir o outro, a ganhar tempo. Porque o que a gente percebe, a pessoa às vezes quer se matar, ela está sofrendo, está doendo muito, mas o que ela vai falando dessa dor, ela vai começando a diminuir essa impulsividade que a gente tinha falado anteriormente. Você vai ganhando tempo para poder buscar, né, a ajuda do pessoal da SAMU, para poder que se faça o procedimento mais adequado. Bom, é isso aí. Acho que deu para esclarecer bastante. A contribuição de vocês aqui foi excelente, meninas, Cíntia e Maíra. Juliana, eu só gostaria de fazer um adendo à fala de Maíra, para a gente ter muito cuidado, né, em relação a como é que eu faço na crise suicida. Na verdade, não só na crise suicida, mas todos os dias, e principalmente na crise suicida, a gente tem ouvido de alguns profissionais alguns pactos, não é? Então, alguns pactos, e aí a gente... Que pacto é esse? E aí o profissional chega para a gente e diz, não, eu pactuei, né, com o paciente, eu pactuei com a pessoa que está sendo atendida no momento, né, de crise ou no dia a dia, que enquanto essa pessoa estiver sendo atendida por mim, que é a pessoa com quem ela tem um vínculo bom, enquanto ela estiver sendo atendida por mim, enquanto ela estiver aqui no serviço, que ela não vai tentar suicídio, ou pelo menos, se tentar, não buscando de uma forma efetiva, no sentido com métodos letais, métodos mais agressivos. E isso é um grande erro, é um grande equívoco, porque não sabemos o que irá acontecer. E se eu não estiver aqui amanhã, por que aconteceu algum acidente comigo? Por que aconteceu alguma situação inesperada? E se eu não puder mais atender? E se eu sair daquele serviço? E se eu não puder mais estar ali? Então, o nosso pacto está desfeito, não é isso? Então, só lembrando dessas situações que a gente tem conversado muito com alguns profissionais
profissionais, independente das abordagens que têm sido feitas. Então, é sempre ganhar tempo numa possibilidade de que, não, inclusive sem palavras, né, alguns chavões que dizem, olha, vai passar. Não, gente, não vai passar. Pode não passar. Pode não passar, pode durar uma vida inteira. Agora, o que eu preciso fazer é dizer, olha, há uma possibilidade da gente reduzir essa dor. Há uma possibilidade da gente compartilhar essa dor. E quem sabe ela não se espaçar um pouco mais. Quem sabe, né, a impulsividade não se espaçar. Estamos aqui. Então, era isso que eu tinha para falar. Ótimo, então agradecer aqui mais uma vez a Cíntia e a Maíra, e para finalizar, só gostaria agradecer a todos também que estiveram aqui conosco nessa tarde de quinta-feira, e para finalizar, só vocês, o pessoal estava perguntando aqui no bate-papo, como que faz para conhecer o NEPS, né, o pessoal se interessou em conhecer, e se puderem fazer uma última fala aí para a gente poder encerrar. Fiquem à vontade. Maíra jogou a bola aqui para mim agora, né, quero só deixar ratificar isso. Bom, a gente tem um serviço. Tá, verdade. Jogou a bola, mas ajudou agora. A gente tem um serviço que é o Nuggets, é o Núcleo Me Ajude. O Núcleo de Gestão da Educação e Trabalho, né, que muitos serviços da CESAB, né, possuem, inclusive para auxiliar a gente, né, enquanto trabalhador nesse serviço, e através do Nuggets, né, enviando e-mail para o Nuggets, a gente pode passar o e-mail ou o telefone, há a possibilidade de se agendar visitas, que são visitas técnicas. Então, a gente recebe visitas técnicas, as universidades são as que mais procuram, mas também profissionais de outros serviços de saúde, e aí a gente apresenta o serviço, a gente apresenta algumas como lidar, né, com algumas situações de uma forma geral, mas como a Maíra falou antes, então somos uma equipe pequena e a gente se reveza muito nesse sentido, mas isso é possível através do e-mail, através do agendamento também por telefone, e um outro espaço que está sempre aberto, que é a Ciranda Literária, que acontece toda a última quarta-feira do mês, a partir das 13h30, podem ir. Mês que vem, a Maíra está aqui me lembrando que no mês que vem, não lembro agora qual o motivo, mas vai ser no dia... aniversário do NEPS, verdade. Vai ser no dia 22 de outubro, mas geralmente acontece todas as últimas quartas-feiras do mês, no período da tarde. É um espaço, esse que Maíra falou, da Ciranda Literária, ele é um espaço aberto. Aberto não só a profissionais, não só a pessoas que estão em formação, mas aberto à comunidade. E aí, para a gente compartilhar essas experiências. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais. www.telesaude.ba.gov.br